O governo federal tirou dos militares o controle da Agência Brasileira de Inteligência e transferiu para a Casa Civil. A medida foi bem avaliada por integrantes da ABIN, como conta agora de Brasília a repórter Berenice Leite. Em nota, os profissionais de inteligência da ABIN consideraram a transferência do órgão para a Casa Civil um marco histórico de evolução da inteligência do Estado. A ideia é que a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência, que antes integrava o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, seja comandado por um nome de confiança do presidente Lula. O ex-diretor da Polícia Federal, Luiz Fernando Correia, que inclusive comandou a instituição durante o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff e também já foi secretário nacional de Segurança Pública no primeiro mandato de Lula. A saída do órgão que integrava até então o GSI faz parte de uma série de mudanças que Lula tem feito, trocando inclusive militares. Segundo interlocutores palacianos, trata-se de uma desmilitarização que acontece inclusive em um momento delicado em que o governo federal pode se tornar alvo de uma CPMI aqui no Congresso, onde deputados e senadores pretendem investigar se houve ação ou omissão do Poder Executivo no dia das invasões nas sedes dos três poderes. A ABIN alega que teria enviado pelo menos 2 dias antes da invasão alertas de risco para 48 órgãos do governo federal. O fato é que a partir de agora, a ABIN terá o papel de assessorar o ministro da Casa Civil, Rui Costa, em todos os assuntos relativos à agência. Lembrando que o nome indicado para comandar a ABIN ainda precisa passar pela análise no Senado Federal. De Brasília, Berenice Leite. Luiz Felipe Dávila, qual a importância da ABIN para o país e melhor agora a agência sob comando nas mãos da Casa Civil do que do GSI? Olha, Adriana, a primeira coisa, a ABIN, de novo, é um órgão técnico. Precisa ser mantido de forma técnica, porque, na verdade, é ali a central de inteligência, informação importante que é preciso, sim, para balizar políticas públicas, para ajudar o governo a tomar decisões melhores. Então, a transferência em si não significa nada. Pode ser transferido, tem que ser respeitado, é um novo redesenho do governo, dos ministérios e dos órgãos públicos. O que não pode é politizar a ABIN, ou seja, usar um órgão técnico de informação para perseguição de adversário político, para fazer uma agenda política. Isso é que não pode acontecer. Então, não vejo problema na transferência da ABIN para a Casa Civil. O que não pode é a politização da agência. E esse governo tem, sim, um cacoete, uma tendência a politizar tudo, como estamos vendo aqui hoje em dia. Hoje, a manhã inteira, a reportagem é politização do preço da gasolina, invasão de terra como forma de politização, de reivindicação no INCRA, é tudo politização. Então, o que me preocupa é a politização da ABIN. Isso seria muito negativo para o Brasil e aumentaria esse grau de instabilidade que o país vive. E você, Amanda, acha mais adequado que a ABIN fique sob o guarda-chuva da Casa Civil? Daniel, acho que sim. Acho que quando Dávila fala de politização, quem politizou e aparelhou a ABIN e o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, foi o governo anterior, Jair Bolsonaro. O GSI era comandado por Augusto Heleno, que era um homem da confiança de Bolsonaro. Ela foi toda militarizada, com militares abertamente bolsonaristas. O comando da ABIN era exercido pelo Alexandre Ramagem, que só foi dispensado em março, porque se candidatou e se elegeu deputado federal pelo Rio de Janeiro, que também era uma pessoa da estrita confiança de Jair Bolsonaro, tinha cuidado de sua segurança pessoal durante a campanha de 2018, e foi o GSI e a ABIN que foram lenientes, omissos ou não exerceram a sua função durante os ataques golpistas de 8 de janeiro. O GSI, por exemplo, é responsável pela segurança do Palácio do Planalto e dos outros palácios frequentados pelo presidente da República e não exerceu a sua função precípua, porque não
exerceu a segurança, não garantiu a segurança, a salvaguarda do Palácio do Planalto. Foi invadido, depredado, teve obras saqueadas e destruídas no 8 de janeiro. Então, se a gente fala de politização e principalmente de aparelhamento, a gente tem que se referir ao governo passado. Vejo como um sinal de empoderamento do Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, já que a ABIN, que é o órgão de inteligência, que tem como função, objetivo, coordenar toda a área de inteligência do governo federal, produzir informes diários para o presidente da República. Isso é assim em qualquer governo. É diferente do que era, por exemplo, no governo militar, que era uma área de arapongagem, bisbilhotagem da vida privada dos cidadãos. Quando você vive numa república, você não pode individualizar dessa forma, você tem que respeitar a lei. A Receita Federal também foi usada como uma agência com objetivos e de cunho pessoal com a bisbilhotagem. A gente tem agora a denúncia trazida pela Folha de São Paulo de que o Feitosa, que era chefe da área de inteligência da Receita Federal, foi usado pelo governo Bolsonaro para bisbilhotar desafetos do governo, que era o Eduardo Hussein, procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, responsável por investigar a rachadinha do clã Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, a bisbilhotagem do Gustavo Bebiano, que foi ministro e aliado de Bolsonaro até se tornar um desafeto, e também do Paulo Marinho, mesma coisa, seguiu os passos de Bebiano, era um aliado e depois virou persona não grata do clã Bolsonaro. Isso sim é politizar e usar para fins pessoais órgãos públicos e órgãos que têm que respeitar a República. Isso sim é politização e principalmente usar essas agências para arapongagem.